Bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso de Biomedicina do acadêmico Brendo Silva Santos, cujo título é O uso dos métodos molecular e imunológico no diagnóstico do vírus da hepatite C. Brendo, você terá de 10 a 15 minutos para apresentar. Após a sua apresentação, nós vamos dar início à arguição com os professores membros da banca. E após a arguição, nós vamos nos ausentar por alguns minutos da sala para deliberar sua pontuação. E depois retornamos para divulgar o seu status no TCC2. Ok. Certo? Então, quando você se sentir à vontade, você pode iniciar. Peço aos participantes que estão aqui na sala que mantenham os seus microfones desligados. Você já sabe como compartilhar, né? Uhum. Pronto. Só um momentinho. Ok. Bom dia a todos. Eu estarei apresentando. Brenda, eu vou pedir só para que você deixe sua câmera ligada, tá bom? Não tá ligada Por não, favor. Lucas? Oi? Tá ligado? Calma aí, deixa eu tentar olhar de novo. Pelo menos para mim não está aparecendo. Está aparecendo para você, Fernanda? Também não, para mim Aparece na não. mensagem, você poderá compartilhar o vídeo quando concluir o compartilhamento de tela. Eu vou te mandar um print. Você tá no celular, Brendo? Não, tô pelo computador. Pelo computador? É, Teve um momento aqui que apareceu o seu vídeo. mas foi antes de eu compartilhar. Não, calma aí, deixa eu puxar de novo. Você tá me vendo? Sim. Pronto, deixa eu tentar de novo. Compartilhar. O time tem dessas loucuras, né? Ah, já sumiu, é verdade. Uhum. Já aconteceu a mesma coisa agora com o Lori, tá? E ela apresentou sem a câmera porque não teve o que fazer. A gente vai ter que seguir assim, então. Pode iniciar, Brenda. Ok. Bom dia a todos. Eu estarei apresentando um trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Brendo Silva Santos. Estarei apresentando um trabalho cujo título é O uso dos métodos moleculares imunológicos no diagnóstico do vírus da hepatite C, orientado pela Sandimari Chambó, em Itabuna, Bahia, dezembro de 2020. A hepatite C é a inflamação do fígado causada pela infecção pelo vírus da hepatite C, HCV. O HCV é um vírus de ácido ribonucleico, RNA, pertencente ao gênero Hepacivírus da família Flaviviridae, com genoma em fita simples. A hepatite C é uma das principais causas de doenças hepáticas crônicas do mundo, sendo considerado um problema de saúde pública. E após a sua descoberta, avanços significativos ocorreram, tendo como resultado o conhecimento sobre a patogenicidade do HCV, suas vias de transmissões, bem como o desenvolvimento de métodos de diagnóstico laboratoriais do vírus. Com isso, questiona-se quais as principais técnicas utilizadas para realizar o diagnóstico do vírus da hepatite C através das alterações imunológicas causadas pelo patógeno no organismo e mediante a identificação do seu material genético no interior das células infectadas. Com isso, o objetivo geral dessa pesquisa foi identificar as principais técnicas utilizadas para detectar a presença do HCV, baseadas na atividade do sistema imunológico do hospedeiro e na detecção do ácido nucleico viral,
no organismo, tendo como objetivo específico retratar a fisiopatologia do HCV, identificar os principais exames sorológicos utilizados para o diagnóstico do HCV e permear sobre as principais ferramentas moleculares utilizadas na identificação do vírus. Com isso, a metodologia da pesquisa foi baseada em uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, utilizando como base de dados Cielo, Lilacs, PubMed e o Google Acadêmico, utilizando os descritores hepatite viral C, patogenicidade, diagnóstico sorológico e técnicas de diagnóstico molecular, no período temporal dos últimos 10 anos, tendo como critério de inclusão estudos originais na língua inglesa, portuguesa e espanhola, e exclusão estudos que não se adequaram a essa temática, totalizando, então, no resultado de 971 artigos. Desses 971 artigos, 114 foram selecionados pelo título. Desses 114, 4 foram excluídos por duplicatas e 93 foram excluídos por não se enquadrarem na temática da pesquisa. Então, fazendo uso de 17 artigos para a produção e elaboração desse projeto. O HCV ele atua de forma silenciosa, na maioria dos casos, reduzindo a chance de identificação através das suas alterações clínicas. Quando sintomático, a doença ela pode evoluir para casos de cirrose hepática ou hepatocarcinoma. A transmissão do HCV ela acontece principalmente por via sanguínea, e a sua alta taxa de prevalência ela está diretamente relacionada com os fatores de risco, como indivíduos que fazem ingestão de bebidas alcoólicas, transplantes de sangue ou hemoderivados, portadores de HIV, usuários de drogas injetáveis, múltiplos parceiros sexuais, pacientes que realizam hemodiálise, hemofílicos e profissionais da saúde. Existem formas também alternativas de se contaminar pelo HCV, que é pela via sexual e as vias intradomiciliar. O HCV ele já foi encontrado no sêmen, em secreções vaginais e no sangue menstrual, mas a baixa carga viral contida nesses materiais biológicos impede que haja essa transmissão. Dito isso, é importante conhecer como o vírus se comporta no organismo, pois possibilita uma melhor intervenção à infecção, viabiliza um diagnóstico precoce e possibilita a redução da disseminação do vírus, corroborando, então, com a qualidade de vida da população. Porque também existe uma estimativa de que de 2 a 3% da população global está contaminada com o vírus do HCV, e isso corresponde a um número de 123 milhões a 170 milhões de indivíduos. Aqui, na fisiopatologia do HCV, nessa imagem observamos a estrutura da partícula do vírus, onde conseguimos observar o RNA, o capsídeo e também um envelope lipoproteico. O HCV é caracterizado por possuir 8 genótipos principais e 86 subtipos, que são subdivididos em categorias, categoria A, B, C e etc. Ou seja, em um mesmo genótipo e subtipo pode ainda haver algumas modificações do HCV. Isso acontece por causa da replicação incompleta do vírus, por manifestações de mutações curtas e contínuas que acontecem. Nessa imagem, observamos a representação esquemática da organização genômica do HCV, onde observamos as proteínas estruturais e não estruturais. As proteínas estruturais, que são as proteínas do capsídeo e do envelope, são as proteínas do core, E1 e E2. E elas vão atuar justamente facilitando a entrada do vírus e na proliferação de anticorpos neutralizantes. Já as proteínas não estruturais, que são a P7 e as NS, NS2, NS3, 4A, 4B, 5A e 5B, eles vão atuar na replicação viral, na montagem do vírus, no lançamento de partículas, bem como na propagação viral. Nessa imagem, observamos o ciclo replicativo do HCV, mas é importante relatar que ele ainda não é totalmente elucidado. Mas aqui conseguimos observar o contato e a internalização desse vírion na célula. Logo depois, observamos essa liberação do RNA viral no citoplasma da célula, a tradução e o processamento das poliproteínas virais, em seguida da replicação do RNA viral, logo depois o seu empacotamento e a montagem dessa partícula, e a sua maturação, a maturação desse vírus e a liberação para a infecção de novas células. Na infecção aguda, o período de incubação é de 15 a 150 dias. O indivíduo permanece assintomático, mas pode apresentar alguns sintomas não específicos, como fadiga, mal-estar e uma gripe leve. Na infecção crônica, ele também pode se apresentar assintomático,
mas pode evoluir para uma cirrose hepática ou hepatocarcinoma. E isso varia também de alguns fatores, como, por exemplo, a carga viral presente no indivíduo e o genótipo a qual o indivíduo foi infectado. E também os fatores do hospedeiro, como o estado do sistema imunológico, a idade e o sexo. Então, cerca de 60% dos indivíduos infectados, eles evoluem para a fase crônica da hepatite. E eles também apresentam lesões necroinflamatórias discretas, ou então fibrose mínima, ou então essa fibrose pode estar ausente. Dentre os exames sorológicos utilizados para o diagnóstico do vírus da hepatite C, podemos citar o ELISA e o TR. O ELISA é um teste imunoenzimático e o TR é um teste rápido baseado na imunocromatografia. Falando do ELISA, ele ainda pode ter algumas subdivisões, algumas categorias, que é o ELISA direto, o ELISA indireto, o ELISA sanduíche e o ELISA de competição. E esses testes, cada um ele funciona do seu modo, mas todos eles possuem uma coisa em comum, que existe uma enzima ligado a um anticorpo que vai quebrar um substrato, que é uma substância que vai ser adicionada no final, né? Uma substância específica que vai ser adicionada no final desse processo e vai acontecer a reação de cor após se ligar essa enzima a esse substrato. Desses testes, o ELISA sanduíche é o mais comum e mais utilizado, é o mais sensível dentre esses testes de ELISA. Então, falando um pouco sobre o teste de ELISA sanduíche, podemos observar aqui na imagem 1 que a gente vai ter um anticorpo específico, também chamado anticorpo de captura, e ele é inicialmente dissolvido no poço. Depois, a amostra com o antígeno ela vai ser adicionada, e esse antígeno ele vai se ligar a esse anticorpo específico que está dissolvido nessa placa. Logo após, vai ser adicionado um outro anticorpo que vai estar conjugado com a enzima, e logo depois é adicionado esse substrato, e logo depois quando essa reação, esse imunocomplexo é formado, vai ter uma reação de cor que pode ser medida, inclusive, por espectrofotômetro, mas também é observado a olho nu. Falando do teste rápido, que é baseado na imunocromatografia de fluxo lateral, podemos observar aqui nessa imagem, onde nesse teste a amostra ela vai ser adicionada nesse poço aqui, e o tampão ele vai ser colocado sobre essa amostra, onde os anticorpos eles vão fluir lentamente por essa membrana de nitrocelulose, passando por essa área, que é a área onde tem o conjugado, onde ela vai se ligar a esse conjugado, que é um antígeno do HCV, mais que está conjugado ao ouro coloidal, e eles vão prosseguir em direção à área teste. Nessa área teste, o complexo anticorpo conjugado, ele vai se ligar aos antígenos do agente infeccioso, do hepatite C, o do HCV, formando, então, uma linha, ou uma banda colorida. O conjugado, ele não se liga, o conjugado que não se liga ao anticorpo, o excesso desse complexo imune, eles vão continuar a migrar, e ao longo dessa membrana, em direção à área C, que é a área controle, eles serão capturados por alguns anticorpos, que são anticorpos anti-imunoglobulina, formando, então, outra linha. Então, observando aqui no resultado, o teste controle vai aparecer essa banda que vai validar o teste, e caso seja positivo, na linha teste, na área teste, vai aparecer também uma linha, uma banda. As ferramentas moleculares utilizadas para a identificação do vírus do HCV. Faz o uso, então, de sondas ou primers, que são iniciadores, capazes de amplificar uma sequência genética única e específica do HCV. Ele é exigido para o diagnóstico da hepatite C aguda, e ele realiza a detecção antes mesmo dos anticorpos serem mensurados. E a gente pode dividir aqui em 3 categorias, que são o teste qualitativo e o quantitativo, e também a genotipagem. Falando do teste qualitativo, podemos citar o teste de RT-PCR, que é a transcriptase reversa seguida da reação em cadeia da polimerase. Ou seja, a enzima polimerase, ela utiliza na PCR, só é capaz de duplicar o DNA. E também o RNA, ela é uma fita muito instável. E como já vimos que o HCV, ele apresenta RNA como material genético, se faz necessário obter o DNA a partir desse RNA, através dessa enzima transcriptase reversa. Por isso que é feito esse processo antes de ir para a reação de cadeia da polimerase propriamente dita. Então, acontece a extração do RNA do HCV, vai acontecer uma síntese desse DNA complementar, que é o cDNA, através do RNA mensageiro. E após de obter essa dupla fita de cDNA, seguimos para o processo da reação em cadeia da polimerase. Onde, observando dessa imagem aqui,
observamos que ela vai acontecer em 3 processos, basicamente, onde inicialmente vai acontecer a separação das bandas pela desnaturação, o segundo processo é o anelamento, onde os primers vão se ligar, e logo depois a extensão, onde vai acontecer a síntese dessas novas bandas. Então, o objetivo desse RT-PCR é obter muitas cópias de uma sequência específica de ácido nucleico, a partir de uma fita molde, Então, basicamente, ela vai acontecer, consiste numa produção de DNA in vitro. É importante relatar que essa técnica é uma técnica padrão ouro para realizar o diagnóstico do vírus da hepatite C. Falando do teste quantitativo, podemos citar o RT-qPCR, onde esse Q ele vem de quantitativo. Então, ele vai determinar o conteúdo viral. É um teste rápido, sensível e não favorável à contaminação. Possui uma elevada sensibilidade para essa finalidade e ele é aplicado antes e durante o tratamento, acompanhando, então, o prognóstico do indivíduo. Na genotipagem, são os testes moleculares capazes de identificar os genótipos, subtipos e populações mistas do HCV. Existem algumas metodologias onde a gente pode citar o sequenciamento nucleotídico das regiões E1, NS5B do core do 5-LNC e também um RT-PCR com primers específicos para cada genótipo. Dentre o teste de genotipagem, a metodologia padrão ouro é a metodologia de sequenciamento nucleotídico. Então, considerações finais. A hepatite C, ela é um problema de saúde pública, ela infecta principalmente os hepatócitos, ela é transmitida de forma vertical e horizontal, atua de forma silenciosa e não gera uma resposta imunológica adequada no organismo durante a sua infecção aguda, e na sua fase crônica ela pode progredir para uma cirrose, um câncer de fígado ou então uma insuficiência hepática. Dos testes imunológicos principais utilizados, podemos citar o teste TR, que é o teste rápido baseado na imunocromatografia, e o teste de ELISA, que é o teste imunoenzimático. Dos testes genéticos, podemos citar o teste qualitativo RT-PCR, que é o padrão ouro para poder realizar o diagnóstico do HCV, mas pode ser também quantificado pelo RT-qPCR e genotipado pela técnica de sequenciamento, que é a técnica padrão ouro para essa finalidade. Aqui tenho as referências utilizadas para desenvolvimento desse projeto. E meu muito obrigado. Brendo, Oi. 13 minutos e 51 segundos. Ai, ai. Parabéns, Brendo. Obrigado. Por que esse nervosismo? Porque, Natural, né? ai meu Deus, é natural mesmo, porque... Pô, rapaz, ó, eu fiz o print da apresentação de Tauana, agora tô vendo que eu não salvou. Mas depois eu faço um print da gravação. Na gravação vai ter. Bom, nós vamos para a arguição do trabalho de conclusão de curso de Brendo. E vamos iniciar com a fala da professora Fernanda Azevedo. Bom dia a todos. Desde já, né, gostaria de agradecer o convite, a participação na banca e parabenizar você, Brendo. Que apresentação bonita, que apresentação bem feita, segurança na fala, completa. Então, assim, parabéns, né, pelo aluno que você se tornou e o profissional que você está se tornando, né? Então, você já tem uma postura muito profissional. Eu gosto muito da sua postura, sua forma de buscar as coisas, né, de incessante. Então, isso é muito bom. Ficamos muito orgulhosos, né, de contribuir durante a sua jornada e ver que você realmente soube usar as ferramentas, né? Então, parabéns mesmo pela apresentação. Só algumas considerações, coisas bem simples, né? Eu gostei muito mesmo dessa apresentação. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, volta para mim, por favor, na metodologia, Brendo. Calma aí, que é muito efeito. Metodologia. Nessa daqui? Isso.
Minha dúvida foi, você aplicou, né? Então, você foi para o banco de dados, aplicou os escritores, aí você teve 971 artigos. Eu fiquei com dúvida, na verdade, fica no slide posterior. Desses 971, o que foi que você utilizou para filtrar para 17 artigos? Que eu vi que você botou, né? Primeiro fui selecionando pelo título os artigos que eles não fossem de revisão de literatura, porque tinha muito artigo que era voltado para a revisão de literatura. É porque os 971 foi basicamente os resultados que os bancos de dados, a soma de todos eles, deram. 971. E aí eu fui filtrando primeiro pelo título. Quando eu via no título que eles iam se tratar ou da patogenicidade, ou do exame sorológico, ou da técnica de biologia molecular, esse artigo ficava. Ou se esse artigo ele não fosse um artigo original, ele também já seria excluído, né? Porque geralmente no título também fala. E logo depois depois desses 114, tinham 4 que estavam repetidos, porque como eu usei bases diferentes, eles repetiram, então eu já fiz a exclusão. E depois foram esses que eu fui abrindo cada um, né, para poder ler e poder olhar para ver se eles se faziam parte mesmo do que eu estava buscando. E aí eu acabei até encontrando alguns outros artigos que eram de revisão, mas não estava escrito no título, e eu vi alguns que não se adequavam especificamente na temática da minha pesquisa, que era na identificação dessas técnicas, eles não retratavam isso, então eu fui excluindo com base nessa metodologia. Ah, tá. Não foi isso que eu fiquei na dúvida, porque de 971 ele conseguiu filtrar para 17. Fiquei com essa dúvida, ok. Breno, não sei se eu me passei, mas você apresentou a respeito da epidemiologia? Eu só citei, só por fala mesmo. Eu falei, na verdade, da epidemiologia global, que foi de 2 a 3% que é contaminado, mas só que inclusive, é um fator relevante, porque no fator máximo 123 milhões a 170 milhões de indivíduos eles são infectados pelo vírus da hepatite C. E aí eu citei isso como relevância também na minha justificativa do porquê de eu estar realizando essa pesquisa. Ainda mais por ser um vírus, né, assintomático e o indivíduo não sabe, às vezes está infectado e nem sabe que está infectado. Exatamente, é isso que foi justamente o que eu até abordei na banca anterior, a questão da epidemiologia, foi isso, eu senti falta desse slide, justamente focando, mas em relação à epidemiologia, e agora você justificou realmente isso, nós devemos, né, trata-se de uma doença infecto-contagiosa, então temos dados na literatura, temos dados aí, inclusive dados seguros, né, do Ministério da Saúde, então é importante sempre, quando apresentar o trabalho, apresentar o levantamento epidemiológico, tá? Então, que eu senti falta desse slide, justamente puxando aí que é o que amarra, é a questão do vender o seu peixe, né? O porquê fazer esse trabalho. E outra, só uma pergunta. O vírus hepatite C, ele é transmitido pela via sexual? Sim, ele pode ser transmitido via sexual. Agora, quais são as condições? Oi? Quais são as condições? Quais são as condições? Em toda a situação, em toda a circunstância, ele vai ser transmitido pela via sexual? Não, no caso, se o indivíduo realizar o uso, por exemplo, o homem realizar o uso dos preservativos, não vai acontecer essa transmissão. Mas, no caso, se acontecer essa relação sem o uso dos preservativos, pode acontecer. Por exemplo, se a gente for citar o sexo anal, por exemplo, pode acontecer rompimento de alguma veia, pode entrar em contato diretamente com o sangue e acontecer essa transmissão. Nossa, exatamente. É tanto que é importante, né? Inclusive a questão da carga viral, né? Então, alguns artigos, inclusive, discutem que quando nós temos casais que os dois são portadores do vírus da hepatite C, a questão do cuidado em manter a carga viral baixa, para não estar tendo o processo da reinfecção. Aí fala muito também da questão do relacionamento entre homossexuais, principalmente homens que fazem sexo com homens, principalmente pela via anal, perfeito. E outro questionamento que eu senti falta de você focar mais foi a questão de dizer que é o principal tipo de vírus de hepatite, né, viral, que cronifica, né? Então, quando a gente pensa em questão de transplante de fígado, a questão do câncer hepático, é um dos principais vírus, que é o principal vírus, né, de hepatite que está relacionado a esse fator. Mas, no mais, então, eu só senti falta disso, de você focar justamente e falar um pouquinho, né, mas nada que tire o mérito do seu trabalho. Parabéns.
a parte que você deveria abordar realmente de diagnóstico, você mostrou por imagem, você mostrou que tinha dominância domínio, né, nessa parte do conteúdo em relação aos métodos diagnósticos, mostrou isso por imagem. Então, assim, muito bom ver a sua apresentação, muito bom ver o profissional que você está se tornando. Parabéns, Brendo. Obrigado, Val. Obrigado, professora Fernanda, pelas considerações. Eu não tenho muito o que contribuir, porque, inclusive, essa observação dos dados epidemiológicos eu também tinha notado, né? E não só falar de dados epidemiológicos a nível global, mas aí trazer também para a nossa realidade. Como é que estão os números aqui no Brasil, óbvio, é o nosso país, mas como é que estão esses dados aqui na Bahia e no sul da Bahia, que é onde a gente mora? Será que é o mesmo perfil epidemiológico ou tem alguma diferença? Então, isso é interessante quando a gente estuda doenças, né? Sejam infecciosas ou não. Mas só essa observação mesmo. Fiquei feliz como professor de micologia e virologia, que você trouxe informações sobre o vírus, inclusive no momento lá da imagem, onde você explica o processo de replicação, você utilizou os termos corretos, então significa dizer que aprendeu na disciplina como realmente acontece esse processo, usando os termos corretos. E sua apresentação, assim, foi um modelo de apresentação que todo aluno de TCC deveria assistir, né? Dinâmica, Obrigado. com animação, com cor. É uma apresentação viva que a gente fica com vontade de prestar atenção e já fica esperando, assim, os próximos slides, porque sabe que serão slides adequados, que tem uma estética interessante. Então, assim, Breno, parabéns mesmo, certo? Muito Foi muito obrigado. boa a sua apresentação e seus slides. E como a professora Fernanda falou, você é sempre muito seguro na sua fala, não somente, por exemplo, agora na arguição ela fez questionamentos e a gente sabia que você seguiu a metodologia corretamente, talvez não colocou detalhes no slide, mas no momento da arguição ficou claro, né, que essas dúvidas elas foram esclarecidas exatamente porque você fez o trabalho e conhece muito bem dele. Então, Obrigado. eu vou pedir só agora para vocês aguardarem, nós vamos nos retirar rapidamente aqui para poder deliberar a sua pontuação e voltamos já já. Ok.
Brendo. Oi. Deixa eu só aguardar a professora Fernanda abrir aí, pronto. Aqui. Brendo, então, após a deliberação da sua pontuação, você obteve 6.000 pontos, né, na parte escrita, e 4.000 pontos na parte da apresentação oral. Então, você fez seu TCC com 10.000 pontos, nota 10, merecida. Você Você é um excelente aluno. Eu sei que é um aluno referência, não só para nós professores, mas e por isso está aqui, ó, a sala com vários deles te prestigiando, porque conhecem você, sabem do seu. Você é um aluno. Eu sempre falo isso. Eu me espelhei em muitos colegas que eram excelentes alunos e hoje são excelentes profissionais. E a gente tem que ter essa postura, né, de sempre se espelhar naquele aluno que a gente considera referência, porque eu falo isso para quem ainda está aqui cursando, eu vi que tem alguns alunos do sexto. Por que eu falo isso? Porque a gente, de fato, tem que se espelhar nas pessoas que são referência. A gente tem que sempre se nivelar pelo nível maior, não pelo menor. Né? Então, às vezes eu falo isso nas disciplinas, nas conversas com os alunos, e às vezes eu vejo caras e bocas, porque fica parecendo quem está puxando o saco. Mas, na verdade, é a realidade. A gente tem que se espelhar nos melhores. E foi assim comigo, foi assim com a professora Fernanda. Orgulho do Monte Cristo. Oi? Ah, tá. Brendo, foi orgulho do Monte Cristo, arrasou. Então, Brendo, parabéns mais uma vez. Eu só digo para você assim, confie mais no seu potencial. Tenha mais segurança nesse sentido. Né? É natural que às vezes a gente fique nervoso, que a gente fique inseguro, não com relação ao que eu sei do conteúdo, da parte técnica que aquele assunto traz, mas eu digo autoconfiança, confie mais em você, no seu potencial, que eu tenho assim, não tenho sombra de dúvidas, a gente conversa muito isso, nós professores, né? Quando a gente tem contato com os alunos, conversa sobre os alunos, a gente sempre fala de um aluno de outro, e quando a gente conversa de você, é sempre só elogios, né? Por parte de todos os professores. Então, assim, tenha mais confiança nesse potencial que você sabe que você tem, mas às vezes fica receoso, às vezes fica preocupado, que é natural, mas a gente precisa, né, ir trabalhando essa questão. Isso acontecia muito comigo. Eu queria muito que as coisas se resolvessem logo, eu era muito questionador. Na verdade, nem questionava, mas eu ficava sofrendo muito, querendo que as coisas acontecessem, fossem resolvidas da maneira como eu penso, e achando o que A, B ou C estaria pensando, e quando, na verdade, A, B e C não está pensando nada. Simplesmente, né, era algo que partia da minha interpretação. Então, eu fui trabalhando isso, fui melhorando, porque se eu fiz o meu trabalho como eu devo fazer, se eu estudei como eu devo estudar, se eu apresentei como deve apresentar, agora é esperar o resultado, entende? E não ficar com esse excesso de preocupação. Então, comece a pensar nessa questão, mas assim, eu vejo você brilhando na área acadêmica, que eu sei que é algo que você deseja muito. Amém. E saiba que eu estou aqui, professora Fernanda, e todos os professores para te dar o suporte, né? Já que a gente tem esse contato também mais forte com a academia. Tá certo? Obrigado, prof. Parabéns. Muito obrigado. Fernanda, Exatamente, Brendo. Parabéns. Como eu já te disse várias vezes, te acho um aluno fantástico, né? Gosto muito da sua postura, gosto muito da forma como você busca, uma forma interessante, né? Então, até mesmo essa questão é não cair no comodismo, né? Eu gosto dessa questão. Na verdade, você não é um aluno que cai no comodismo, então você sempre busca, você sempre inova, você sempre está estudando, então isso é muito importante, né? Então, na área acadêmica, hoje nós professores, então nós achamos um tesouro, né? Então, em você, justamente, encontramos um tesouro, que é o aluno com esse potencial, como eu te falei anteriormente, desejo a USP, né? Então, trilhe caminhos altos, sonhe alto, e
E assim, no futuro, acho que já temos orgulho de dizer que você que você é nosso aluno. Acho que no futuro teremos mais orgulho ainda. Em breve, colega de trabalho, né? Nossa biomédica, coração biomédico, né? Colega de trabalho. E o sucesso. Amém. Ai, gente, meu Deus, Então, tô chorando. Eu também gostaria de agradecer a vocês, né? Com certeza, a cada comentário a gente vai evoluindo, né? Essa convivência esse tempo todo, né? Eu consegui absorver o máximo, eu espero, e continuo absorvendo, né? Cada professor foi importante, na verdade, nesse quesito, cada um em um ponto mais específicos do que outro. Agradeço de verdade por cada comentário, cada comentário que fez a gente evoluir, né? Muito, muito obrigado mesmo. Eu não estava esperando tirar a nota máxima, mas muito obrigado de verdade. Agradeço aí, deixa eu ver, a professora Mariana tá aí, porque isso, gente, também, Mariana sempre aceitou muita coisa que eu pedia a ela, a gente ia fazendo submissão aqui, submissão ali, e ela ia me responder de madrugada, de manhã cedo, ela estava me respondendo, e eu ali toda hora mandando mensagem. Então, e muita coisa aqui do que eu aprendi, do que eu fiz também, ela teve esse dedinho, né? Porque muito conhecimento, muita coisa eu aprendi a fazer com ela, ela me ensinou. Então, muito obrigado também, professora Mariana. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Brendo. Obrigado aos demais também que participaram. Vou encerrar a gravação. Fez o print, Lucas?